Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia dos pais, né? E eu senti de Deus de fazer esse vídeo. Eu quero fazer uma pergunta para ti. O que é ser pai de verdade? O que é ser um pai perfeito aos olhos do Senhor? Será que ser pai verdadeiro é aquele que dá dinheiro para o filho final de semana, para ele farrear com as mulheradas, enfim, seja filha ou seja filho, né, homem e mulher? Será que a gente pode dizer que o verdadeiro pai é aquele que a filha chega com ele: pai, deixa eu dormir com meu namorado em casa? E aí o paizão, né, pega e deixa. E aí a filha, com certeza no coração: esse é meu pai, esse é o meu paizão. Será que esse é o verdadeiro pai aos olhos de Deus, o pai perfeito, aquele que se enquadra dentro da palavra de Deus? Será que o verdadeiro pai é aquele que chega final de semana, ele fala pro filho: filho, vamos encher a caixa de isopor aí, né, de cerveja, e vamos pescar, vamos passear? Será que esse é o verdadeiro pai? Será que esse pai é perfeito aos olhos do Senhor? Quando a gente faz essas perguntas, né, aí sobe logo ao meu coração. E outra pergunta: será que o verdadeiro pai é aquele que financia, né? Será que é aquele que financia o pecado, pagando aí uma academia, né, de karatê, de judô, de taekwondo, né, muay thai, enfim? Será que o verdadeiro pai é aquele que compra aquelas roupas escandalosas para as filhas, né, quando dá aquele dinheiro ali? Será que é esse? Será que esse é o verdadeiro pai? Né, porque muitos estão... A gente vê nos dias dos pais aí muitos corações, muitas coisas, dizendo que ama, não sei o quê. Mas uma coisa eu quero te dizer: no livro de Provérbios 14, 12 e 16, 25, esse mesmo versículo ele repete duas vezes. A Bíblia diz assim que há caminhos que parecem ser direito ao homem, mas o seu final é caminho de morte, segundo a Bíblia Sagrada. A Bíblia também fala no livro de Jeremias 17, 9, que enganoso é o coração do homem e perverso quem o conhecerá. Qual é o verdadeiro pai, então, aos olhos de Deus? Qual é esse pai verdadeiro aos olhos do Senhor? É aquele que se enquadra aqui, ó, dentro da palavra. Esse é o verdadeiro pai perfeito diante de Deus. Sabe qual é? Vamos começar então. A Bíblia diz, né, no livro de Provérbios 22, 6, o verdadeiro pai é aquele que instrui o menino no caminho que se deve andar. Essa é uma característica de um pai perfeito diante do Senhor. É aquele que instrui o filho no caminho que deve andar. Porque muitos estão instruindo o caminho do inferno, o caminho do lago de fogo, financiando o pecado. A Bíblia diz que esses, no livro de Romanos, capítulo 1 e o verso 32, a Bíblia diz que digno de morte são aqueles que praticam e consentem os que fazem. É aquele que instrui o menino no caminho que deve andar. Está no livro de Provérbios 22, 6. O verdadeiro pai aos olhos de Deus, o pai perfeito, é aquele que cumpre os mandamentos do Senhor, é aquele que observa a palavra. Deuteronômio, capítulo 6, o verso 7 diz assim, ó: e os intimará a teus filhos, e deles falará assentado, né? E delas falará assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Esse é o pai verdadeiro. É que ao acordar ele ensina ao filho a orar a Deus, agradecer aquele dia, né? Orar ao Senhor, se humilhar perante a Deus. A Bíblia está dizendo aqui, ó, andando pelo caminho.
todos os lugares que o Pai, o verdadeiro Pai aos olhos, o Pai perfeito aos olhos do Senhor, lembrando que perfeito aqui é questão de maturidade, né, que está escrito lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 4, a Bíblia fala ali com as pessoas perfeitas, eu estou na questão de maturidade, perfeito só Jesus, sem falha alguma, mas o Pai perfeito aos olhos do Senhor, aquele que merece honra, aquele que merece uma boa palavra, aquele que merece ser louvável, é esse. É aquele que fala da palavra andando no trabalho, andando de carro, andando de pé, passeando, indo para a igreja, todos os lugares, andando. A Bíblia diz aqui, ó. E os intimará a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Né? Lembrando aqui que ele está falando dos mandamentos, né? E a Bíblia vai dizer, ó, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimará a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa. Tem muitos que assentado em casa fala de outra coisa, fala da vizinha, fala do final de semana, da farra, né? E assim por diante. Em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. Também as atarás por sinal na tua mão. Falando da palavra, aquilo que fica na mão, sinal. É sinal. O Pai verdadeiro é esse, né? Muitos dão dinheiro para comprar 1 litro de uísque, né? O cigarro. Esse é o sinal que eles estão dando, é esse. Mas infelizmente esses não são os pais verdadeiros perante o Senhor, né? A gente vai entender, né, que lá no livro de Provérbios 23:14, por que será? Por que será que nós temos que instruir nossos filhos? Por que os pais têm que instruir os filhos? Por quê? Por que tem que cumprir esse mandamento aqui? Para quê? Para livrar o filho, né? Para livrar a sua alma do inferno. Está escrito na palavra, Provérbios 23:14. Para quê? Para livrar a alma deles do inferno. Esse sim é um verdadeiro filho de Deus. Esse sim é um verdadeiro pai que merece ser louvado. É por isso que esse negócio de dia para os crentes espirituais não faz sentido. Porque o verdadeiro pai, a gente já sabe quem é, que é o nosso Deus Todo-Poderoso.